Essa igreja que vemos hoje é um povo brincando de ser igreja, de ser pastor. Hoje todo mundo quer montar igreja, porque hoje montar igreja, eles usam texto sem contexto e tiram dinheiro da ovelha, tiram a lã das ovelhas através do dízimo, porque eles sabem que isso não existe, mas continuam usando para manter pessoas amarradas, presas. Pessoas, muitas das vezes, na miséria, porque dão dízimos ali, obrigado. Então, a gente vê que isso já é mamão que está governando. Então, mamão dá honra, riqueza para um e dá miséria, desonra para outros. Então, hoje está sendo muito fácil brincar de igreja, fazendo templos, construindo templos, grandes templos de 30 mil, enchendo estádios de 100 mil pessoas, e ali pegando honra, como Jezabel, né, que aqueles profetas que estavam com ela, tinham de tudo ali, tinham honra, eram chamados para pregar, assim que está as igrejas hoje. Estavam observando que o Espírito Santo chamou Iude para fora. Deus disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Aqueles que é a ovelha de Jesus, como ele me disse no monte, ele vai tirar para fora. Ele vai tirar para fora desses antros de prostituição chamada igreja, que o povo, não é todas, mas a maioria. Tem igreja que você começa aí, vê algo certo, daqui a pouco eles fazem uma, sabe, e vai virando a mesma régua, um sistema assim, onde um protege as costas do outro, onde eles cometem crime e a igreja fala que é pecado e não denuncia para não sujar. Onde que Jesus mandou acobertar o pecado da igreja? Onde que Jesus mandou usar o dízimo para pagar a prostituta? Que Deus, o Senhor me disse no monte que tinha pastores usando dízimo para tirar a lã das ovelhas, para abusar de pessoas na igreja, para usar as menininhas da igreja, desvirtuar as meninas da igreja. Então, se você vê pessoas que têm outros ministérios demoníacos e tá lá na igreja cantando, ministrando louvor, onde toda a igreja embaixo desse louvor está levando para casa demônios, tribulação, desunião. Eles usam a palavra divórcio fora do contexto, deixando mulheres sendo abusadas dos seus maridos, totalmente, onde tem maridos também sendo abusados por suas mulheres, muitas das vezes pastores com duas famílias, mas por causa que dá dinheiro à igreja, a esposa não denuncia, porque se ela denunciar também, ela que é julgada de errado, esse machismo religioso que o profeta William Branham já falava em 1940 e pouco, já falava sobre essa igreja sistema que ingessa as pessoas, que onde a busca já não virou mais a busca para honrar Jesus e trazer para a salvação de alma, para o reavivamento, para a redenção, para a humilhação, para a renúncia de pecado, mas virou um grupinho, virou um sistema de grupinho onde você se sente pertencente e ali esquece o que verdadeiramente Jesus disse, seja a igreja dele a noiva, aquela noiva que as 10 virgens era a igreja, só que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Hoje essa igreja é difícil achar alguma igreja que onde está sendo pregada a verdade, onde está sendo seguida a verdade, sempre tem uma profecia de Jezabel, sempre tem uma mentira de Jezabel misturada no alimento que a igreja come. Então muitas das vezes Deus está mostrando e a pessoa não pode falar nada, não pode fazer nada, porque se falar é perseguida. Muitas das vezes, se você se sente incomodado com alguma coisa, não pode chegar e comentar. Se você sofre numa igreja, você não pode chegar em outra e falar, eu sofri lá tal coisa assim, já vão te olhar mal, de você que não presta. Então assim, é um sistema podre, é um sistema podre, e realmente Deus falou que ele precisa fechar as igrejas. Ele falou para mim no monte que ele precisava fechar as igrejas porque não ia se salvar ninguém, mas aqueles que ouvissem a voz dele, que ele ia chamar para fora, para criar um exército, pegar pessoas na rua, anunciar o evangelho, pessoas que realmente estavam precisando da verdade, mas que dentro da igreja, aqueles que se diziam ser crentes evangélicos, não fazia essa parte, só queria aparecer, sabe, usar o cargo de pastor, de obreiro, de apóstolo, de bispo, para manter o povo cativo na mão deles e honrando a deles, muitas das vezes sugando o trabalho do fiel, deixando o fiel trabalhando de graça dentro da igreja. Se a igreja tem muito dinheiro, não paga nenhum táxi para o obreiro ir para casa. Muitas das vezes ali uma dona de casa vende as coisas para poder dar dízimo, porque senão vai ser mal falada na igreja, não vai receber. Onde que você pode dizer dentro da igreja que se não der dízimo também não pode receber bênção? A bênção de quem? É do homem. O homem que fala isso, eu já não quero estar nem perto, porque já vê que ele não é um bendito, ele é um maldito. Que bênção que ele pode me dar se ele diz que se eu não dou dinheiro para a igreja, eu não posso receber a bênção? Que bênção que ele vai me dar? A bênção pode ser de Jesus. A bênção que ele pode me dar, se for a bênção que ele conseguiu de feitiçaria. Porque uma pessoa que usa o púlpito de uma igreja para falar isso, que se você não der o dízimo, você não tem direito à bênção, isso daí já deixou de ser pastor, já é lobo há muito tempo. Esses lobos, quando chegam na casa deles, eles tiram a verdadeira máscara e mostram a cara, são hipócritas. Muitas vezes judia de mulheres, filhos, na vida profissional deles aí fora, dão gasto, cometem crimes. É assim que Jesus falava com os fariseus, lá em Mateus 6, 5, né? Que eram mestres em brincar de igreja, mas entre eles, no escondido, estavam manipulando as pessoas, tirando o dinheiro da viúva, sentando nas mesas das viúvas como gulosos para tirar o dinheiro da viúva. Eles davam o dízimo do cominho e de tudo, mas não faziam o resto. Qual era o resto? Eles não cuidavam muitas vezes dos pais, das mães, não cuidavam de ninguém. Eles faziam aquilo que os outros viam. Dízimo, muitas vezes dá um dízimo alto para ser honrado e idolatrado na igreja, porque a gente sabe que isso acontece. Se você não dá, você é desprezado, é falado, as portas fechadas, às vezes é falado até na própria cara. Então, como isso pode ser a igreja de Cristo que é para juntar? Isso não é igreja, isso é antro de discórdia, de prostituição, de maldade. Então, assim, Deus me mostrou que tem pessoas que amam a Jesus, que buscam a Jesus, mas deixam Jesus de lado porque acham que tem que estar dentro de uma igreja para servir a Jesus. Jesus manda dizer a você, assim como ele disse a mim, sirva a Jesus Cristo no secreto, dentro da sua casa, onde você estiver.
Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Se estivermos falando de Jesus para o nosso próximo, cuidando do nosso próximo como se fosse nós mesmos, amando a Deus, nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos fazendo a boa obra. Esse termo desigrejado foi criado por pastores gulosos para nos trazer culpa. Eu não tenho igreja, não sou de igreja nenhuma, mas eu sou a igreja de Cristo. Eu não sou desigrejada, porque eu sou membro da igreja que é Cristo. E uma vez membrada em Cristo Jesus, jamais poderei ser desmembrada, porque eu estou com Cristo. Olha o que Jesus fala dos fariseus, que eles brincavam de igreja. Ao jejuar, eles ficavam melancólicos. Quando eles contribuíam, eles falavam alarde. Quando oravam, eles desempenhavam um mero papel. O povo ficava encantado com essa performance dele, porque eles eram cativantes. E tudo não passava de encenação. Os fariseus se escondiam atrás da máscara de pretensão. 2000 anos se passaram e nada mudou. As igrejas estão cheias de atores. Vem domingo após domingo, eles colocam sua máscara e entram num templo e vão encenar uma peça. Recitam palavras vazias de motivação, neurolinguística, palavras que não passam, não é bíblica, que não passa de incentivo. Brincam, riem, falam neurolinguístico, manipulam as pessoas. Isso não passa de palco. Isso não passa de encenação para manter as pessoas dentro da igreja e cega, sabe? Então, assim, você que quer servir a Jesus, assim como eu, e que não quer que ninguém interfere na sua intimidade com Jesus, que venham ditar regras de homem, que não é as regras que Jesus deixou no Novo Testamento, não aceita, vai para o secreto. Tem intimidade com o Senhor a tal ponto de você não precisar mais, esteja mergulhado tanto em Deus. Não deixa Deus estar mergulhado em você, mas sim mergulha tanto em Deus que não sobre nada de você.